Pessoal, estou aqui para compartilhar uma informação aqui da oficina. O que eu posto lá no canal é sempre o dia a dia aqui do trabalho, né, galera? Zebra. Comigo não tem BO não, quando dá retorno, quando eu faço alguma coisa errada eu posto lá e assim eu vou aprendendo. E vocês viram o caso daquela CB300 que chegou aqui, né? E segundo o proprietário, ele disse que ele estava andando da moto. Quando chegou com os pneus secos. E pela nossa experiência, né, a gente vê que motos desse naipe, quando os clientes vêm empurrando a moto e com os pneus secos, ele diz que a moto parou do nada, ele estava andando a moto, já sabe que existe um equívoco aí, mas a gente não comenta porque não faz parte, né? Aí beleza, expliquei para ele que teria que fazer um diagnóstico, como eu disse a vocês. E ele disse quanto iria custar. Eu falei, cobrei 50 reais. O valor do diagnóstico é 50 reais, de moto de injeção eletrônica. Medindo compressão, medindo pressão de bomba, etc, etc. Porque, como eu digo pra você, nós somos os médicos das motos. O cara sabendo onde é a doença, ele vai comprar um remédio, então levar para alguém curar. Então é bem fácil, difícil é encontrar o problema para depois ser tratado, né? Então, nosso sistema aqui, a gente diagnostica a doença. E se o cliente quiser fazer o tratamento com a gente na moto dele, ele faz, resolver, ele faz, senão ele pode levar para outro canto. Importante que ele já sabe onde está o problema da moto dele com precisão, sem correr o risco de fazer substituições desnecessárias. E beleza, né? E ele achou caro, vou dizer pra vocês, né? Ele, pô, mas tu faz um pacote aí, quanto é que eu vou gastar com isso? Ele disse, tem que diagnosticar o problema. Aí beleza, como vocês viram, eu verifiquei o primeiro item, não tinha combustível, não tem como a moto funcionar sem combustível. Beleza, ele foi e comprou o combustível. Botamos o combustível e vimos que a moto mesmo assim não quis funcionar. Aí eu interliguei o manômetro na linha de alimentação e vi que a pressão estava muito baixa. Aquela pressão que ela apresentava, ela não tinha condições de manter a moto funcionando, manter o sistema. Dava na partida, a moto não tinha pressão, tinha menos de 1 bar, como vocês viram lá. Ela trabalha com 3 bar. Beleza. E não é preciso ser o expert da mecânica para saber que para uma moto funcionar ela tem que ter fogo, compressão e combustível, né? No caso entre aspas, porque na moto de injeção eletrônica, além de ela ter o combustível, ela precisa ter a pressão para abrir o bico, pressão e vazão para abrir o bico para vaporizar, para que a moto funcione, já contando com a compressão, e a compressão tem que existir. A gente que já tem uma prática, já está no ramo há um tempo, já tem uma noção quando a moto tem compressão. Pode não ser a exata, mas sabemos que a compressão que existe naquele momento no diagnóstico é o suficiente para ela funcionar. Aí beleza, aí o dono foi atrás do combustível, colocamos, a moto não funcionou. Aí o que eu fiz, botei o manômetro, vi que a pressão estava baixa, já vi logo. Tem que começar pelo diagnóstico, né? Se não tem, por mais que tenha combustível e não tenha compressão, não tenha pressão de combustível, a moto não vai funcionar, não vai ter vazão suficiente para abrir o bico vaporizar dentro da câmara. Então, já falei para o cliente aí, primeiro problema descoberto, que foi a falta de pressão. Tem que comprar uma bomba e um regulador de pressão, como vocês viram. Ele ficou assim, com sua cabeça, eu falei para ele quanto era, o CB300. Custa na faixa de 180 aqui um refil, mas ele encontrou o regulador de 130 reais. Por aí já foi 260 reais. Minha mão de obra eu cobrei ali no choro, com diagnóstico e tudo, eu cobrei 100 reais, na intenção de ajudar, dar aquela força, né? E também troquei tudo, a pressão ficou boa, mesmo assim a moto não quis funcionar. Eu vi aquele cálculo. Se eu troquei refil e regulador, a pressão ficou estável. Já tem pressão o suficiente para que a moto funcione. Aí veio aquele flashback, ele disse que ele estava andando. Então os parâmetros que a moto demonstrava, não tem como andar daquele jeito. Já havia uma contradição ali no que o cliente disse. Que estava andando, a moto parou. Então, pelos parâmetros que a 300 estava mostrando, infelizmente não condiz com o que ele chegou dizendo aqui. Beleza, e foi para lá. Eu verifiquei a moto com problema de cabeçote. Moto não funciona em temperaturas baixas. E se para funcionar tem que empurrar a engrenada, dando uma partida para poder ela sobrecarregar uma compressão, somada com o impulso da moto sendo empurrada, dando uma partida sem segurar a embreagem, para poder a moto funcionar. E aquecer bastante para poder a moto ter uma partida funcionar. E para se manter a moto funcionando tinha que estar acelerando, como vocês viram, problema de cabeçote. Ele foi embora, expliquei para ele tudo isso, ele ficou
Aí ele disse, de noite ele disse que a moto não quis funcionar. Eu expliquei pra ele, meu amigo, é o seguinte, eu não sei como você disse que você estava andando nessa moto, porque os parâmetros que ela demonstravam aqui pra nós, infelizmente posso dizer pra vocês, eu não vou dizer pra você que você tá mentindo, porque é uma falta de respeito, mas os parâmetros apresentados pela moto, a situação, não condiz com o que você diz, mas tem que fazer o cabeçote. Não, porque eu vi no YouTube, eu disse sim que tem que fazer o partilhamento, eu disse pra ele, meu amigo, é o seguinte, ó, a gente vai abrir a tampa de válvula, né? Vamos fazer a medição, vamos fazer primeiro a medição da compressão de cilindro com compressímetro. Se tiver abaixo, nós temos a certeza que tem que ver o que está acontecendo. Se é partilhamento, é falta de vedação de válvula. E não porque lá no YouTube, sempre ele botava no YouTube, porque lá no YouTube já estudei lá. E meu amigo, é o seguinte, a gente vai tirar a tampa, se caso a compressão estiver baixa, nós iremos tirar a tampa de válvula, iremos passar o calibre. Se tiver válvula presa, já é sinais realmente que vamos torcer que já temos uma boa parte de visão do diagnóstico já, válvula presa. E se nós corrigirmos, se o calibre passar, se o calibre travar em algumas das válvulas, ali no comando, a gente, pô, legal, vamos torcer que a gente faça esse partilhamento e ela fique legal. Mas se abrirmos, botarmos a moto no ponto, no tempo, e passarmos o calibre, tiver folga nas 4 válvulas, aí significa que não está tendo vedação. Aí tem que tirar o cabeçote fora para poder fazer a inspeção, para saber como é que está a situação das válvulas, para saber se está tendo vedação, se elas estão fazendo vedação, etc, etc, etc. Ele disse, quanto eu vou gastar com isso? Eu falei uns R$500, cara. E deu um salto. Pô, tudo isso. Quanto é tua mão de obra? Eu disse, minha mão de obra é 200. Pô, cara, tudo isso é muito caro. Eu disse, meu amigo, se trata de uma 300. E 300 é 300, né, cara? Infelizmente, são motos que nós temos que assumir a garantia. Isso porque você está dizendo que está necessitado, precisando de ajuda, mas o certo é botar um jogo de junta. O jogo de junta da 300 aqui, da parte superior, tá custando, você vai gastar R$500, porque é 460 a de ferro, a de papel e R$50 os coxinhos. Não, sem os coxinhos, a da tampa de válvula. Aí deu um salto maior ainda. Eu disse, mano, é o preço, né? Ele, pô, mano, eu tô precisando e tal. Pô, me ajuda. Beleza, me ajuda, não sei o que. É o seguinte, pô, mas faz pra 150 que eu vou correr atrás desse dinheiro. Disse, pô, cara, não trabalhou assim que eu vou ter que dar garantia. Pô, cara, ele, tá bom, mano, eu vou lhe ajudar. Pô, tô parado, preciso da moto pra trabalhar. Vai lá, tá beleza, eu vou fazer por você, mas não tô que dê tudo certo. Beleza, ele deixou a moto ontem aqui. Quando foi de manhã, os meninos daqui da oficina preguiça já tava puto de manhã. Porque ele viu no YouTube, porque o meu diagnóstico estava errado. Porque o certo era para me ter feito, que ele viu lá no YouTube, o certo era para me ter feito, para me ter visto logo o cabeçote. Porque a moto não quis funcionar, a válvula presa. E hoje, quando eu cheguei de manhã, ele estava realmente com raiva aqui na oficina. E eu disse a ele, meu amigo, é o seguinte, cara. Deixa ele falar, diga que eu vou lhe ouvir. Não, meu amigo, é o seguinte, nós chegamos e você disse que a sua moto estava andando. Porém, o tanque estava seco, não tinha um pingo de gasolina. Botei a gasolina. Botei o manômetro, pressão baixa. De novo, contradição que você disse que está andando na moto. Fiz a moto, troquei refil, troquei regulador. E você viu que a pressão ficou estável, ficou legal. Mas mesmo assim, a moto ficou ruim de funcionar. E falei pra você que ela tinha problema de cabeçote. Não, mas era pra te ter visto primeiro, porque eu acredito que eu gastei de graça se tivesse visto primeiro o cabeçote. Mas, meu amigo, vamos pelo princípio básico. Sem gasolina, vamos supor, se a moto tem pressão baixa, não tem gasolina. Você vai classificar como sem gasolina também. Baixa pressão é como se não tivesse alimentação de gasolina. Tem que fazer alimentação. Se tem fogo e não tem combustível, a moto não funciona. Se tem fogo e tem pressão de combustível, a moto não funciona. Se tem pressão de combustível e não tem fogo, a moto não vai funcionar. Então nós temos que ir pelo princípio básico, elementos vitais, para ter a procedência, dar seguimento no processo. Por exemplo, a moto não quer funcionar, pressão de combustível, tem que começar por aqui, ó, porque sem pressão de combustível a moto não funciona. É mesmo de não ter combustível, trocou, continuou sem funcionar, vamos dar seguimento, agora vamos pro cabeçote. Então é o passo a passo. Ele disse pra mim, não, porque eu vi lá no YouTube, não sei o que, porque me disseram. Então, meu amigo, seguinte, tu quer um conselho? Não, porque eu venho aqui numa boa, pegue sua moto e leve embora, cara, entendeu? Tá lá o vídeo no YouTube, vá lá, confira o vídeo no YouTube. Você chegou para mim dizendo uma coisa, eu não lhe chamei de mentiroso, não disse que você estava errado, porque é uma falta de respeito. Mas do jeito que você chegou aqui dizendo que a moto estava, pelos parâmetros apresentáveis na moto, isso não tem contradição, você está em contradição, pô. Aí, não, porque aí ficou com raiva e foi embora. E eu digo para vocês aqui, galera, pessoal, dependendo da moto, não é uma questão de querer saber da vida do cliente, não. Dependendo da moto, XRE 300, Phaser 250,
sabendo que temos que saber conversar com o cliente, né? Eu, meu amigo, não querendo ser indelicado, mas você está no momento com recursos o suficiente para solucionar esse nosso problema, porque a manutenção é cara, não vou mentir para você, essa manutenção é cara dessa moto, as peças são caras pra caramba e tem que saber se vai caber no seu bolso, não caber como? E você vai explicar para ele, porque para evitar desses constrangimentos, desses problemas, porque infelizmente tem cliente que quer ter uma moto, mas está fora das minhas condições. Eu vou dar um exemplo para você, eu estava falando com o Aldir Brito agora há pouco, eu tenho vontade de ter uma Sheldon, mas está longe das minhas condições de manter uma Sheldon, entendeu? Eu queria ter uma moto mais avançada, mas está longe, eu não posso ter aquilo que eu não posso manter, pô. Porque no dia que ela der um problema, precisar de um pneu, e esse investimento vai influenciar em outras coisas mais especiais, vamos qual é a palavra certa, mais essenciais na minha vida, pô. Eu pago água, pago luz, pago aluguel. Então nós temos que botar na balança. E tem cliente que ele chega, ele tem uma moto, ele quer ter um bem que está além da realidade. Ele comprou muitas das vezes assim no escuro, sem ter conhecimento. Eu sei que muitos clientes não têm conhecimento. E quando eles apresentam o problema que a gente faz o diagnóstico, ele acha muito caro. Então não fazer o que aconteceu comigo, pô. O que acontece? Se fosse para ele arrumar, eu já peguei CB300, o pessoal diz que eu sou especialista em XRE e CB300, eu não sou, galera. É porque graças a Deus a maioria dos clientes que têm me procurado tem bala na agulha para resolver. O cara chega aqui com pressão, numa moto só, baixa compressão de cilindro por conta de válvula ou partilhamento, problema no injetor, problema na pressão de combustível, diversos problemas em uma só moto, e ele cobre tudo. Ele disse, vamos, eu tô aqui, vou terminar, e sai daqui perfeita, por conta do que o cara tem recurso, é questão de recurso. Então, é o que devemos fazer com nossos clientes. Dependendo da moto, perguntar a ele se está dentro do orçamento, para ele fazer. Você vai fazer um diagnóstico, dar noções do quanto vai custar, o que você vai precisar fazer, etc, e ele vai botar na ponta da caneta, na balança, porque chega uma moto empurrando desse naipe, né? Aí você diz, meu amigo, é o seguinte, ó, já diagnostiquei que a pressão tá baixa. A pressão tá baixa significa que não tem gasolina. É mesmo que tá sem gasolina, porque a gasolina não chega lá na câmara para poder alimentar e a faísca queimar, acontecer a combustão. Vamos supor, meu amigo, vamos torcer que seja só isso, porque aqui já tem um problema. E para dar seguimento pro resto, tem que começar por aqui, pelo básico, né? E ele vai dizer quanto vai me custar. Aí você vai fazer um orçamento. Vamos torcer que a gente resolva só isso aqui, já fique bom. Porque se precisar daqui, começamos pelo vital e dar seguimento no resto, conforme você vai mexendo, dependendo do grau e da gravidade de problema, muitas das vezes é muito dinheiro envolvido. E muitas das vezes o cliente ele está num momento despreparado. Então não é questão de querer pegar o dinheiro do cliente, é questão porque não tem dinheiro que vala uma dor de cabeça. Que quando você vê, não é julgando, cara, que dá certo que a imagem, a imagem não representa nada. Mas se você vê o estado da situação da moto, você já dá para ter um comparativo se dá para fazer ou não um determinado serviço. Eu digo para você, XRE, CB300, Phaser 250, Falcon, moto dessas feras, manutenção é tudo caro. Eu vou dar o básico para vocês aqui de um cabeçote, de uma CB300. Eu desmontei o cabeçote de uma CB300, os tuchos estavam danificados. Cada tucho aqui em Manaus custa R$280, são quatro tuchos, 280 cada tucho. O que acontece? As partilhas, o jogo de partilha aqui está na faixa de uns R$60 aqui. Aí você tem que desbaixar. Comando 220 cada comando aqui. Corrente de comando R$280. Uma válvula da Metal Leve aqui em Manaus de escape, de admissão, que é a maior, ela está na faixa de uns 140, 130 a 140 reais. De admissão, a de escape está na faixa de uns 90 reais. Se precisar comprar 4, retentor de válvula, jogo de junta, que tem que botar a junta original, R$460. Então por aí você já tem o orçamento. Aí o cliente vai ter uma noção se ele se garante meter a cara para tentar resolver e fazer. Você diz, não, pode fazer que eu vou. Ainda tem só mão de obra que você tem que dar garantia. Então, pessoal, eu digo para vocês,
Independente de situação que aconteça, posso dizer para vocês aqui, ó, bote na tabela, converse com o cliente, numa boa assim, não é questão de querer saber da vida do cliente, mas meu patrão só quer começar aqui, não adianta desmontar uma moto para deixar aqui dentro meses, como já aconteceu, e a gente pegar a moto aqui e a gente contratar picape para ir deixar uma moto para ali, outra moto para ali, outra moto para ali, porque o cliente ele mandou desmontar e ele não sabia do grau de investimento e esqueceu a moto. Então, antes de desmontar, antes de fazer, acerte primeiro e converse, fale mais A mais B. Porque nesse caso do meu cliente, não, porque eu vi lá no YouTube, porque no YouTube eu já estudei isso. Então, meu amigo, é o seguinte, não adianta eu discutir com você. Você pega sua moto, leva e levou com raiva, chateado, porque eu acho que, no nosso ponto de vista, eu acho que ele comprou essa moto de alguém, e alguém disse que era só um probleminha, e ele acabou casando com uma dor de cabeça, uma grande dor de cabeça, valeu? Então esse é um vídeo do som do Gabi Motos aí, para quando chegar motos na oficina de vocês, ter cuidado. Acertar primeiro, explicar primeiro, provar por A mais B, porque tem que ser feito, porque tem que fazer, quanto vai custar. Não é aquele negócio que um colega estava dizendo aqui, que ele fez uma manutenção numa BIS 125, o cara faz orçamento aí, desmontou tudo, tinha que trocar. Não, troca aí, monta de volta que eu não tenho condições de levar não, aí teve uma briga. Então galera, fica a dica aí para que a gente tenha alerta, para que a gente fique atento e não se precipite nem arranje dor de cabeça, porque um cliente dessa naipe e vai dizer que você é um mau profissional, dizer que você não quis fazer, que você é arrogante, que você cobrou o cara, mas não é. Para dar garantia tem que pôr peças de qualidade, tem que botar em xeque a sua reputação profissional e principalmente analisar a situação dependendo da moto, se o proprietário ele vai ter, se ele está no momento disposto a resolver o problema dele, não fazer meia sola. Valeu, tamo junto aí, ó, é nóis.